Então, vamos ver se a gente consegue achar onde é que nós estávamos, né, gente? Vamos ver onde é que nós estávamos, né? Então, o que que a Joana fala então aqui, né, gente? Então, que é esses conceitos destrutivos sobre as pessoas, coisas e acontecimentos que alimenta essas cargas positivas que a gente irradia, que acaba dando esses, piorando as coisas e a vez até para que então faz com que a gente acabe aqui, ó, que impossibilita o que o direcionamento seja correto, franco e saudável. Ou seja, os nossos centros de vontade estão viciados. Então, gente, eu acho que não era aqui que a gente estava no mau humor. É, aqui. Então, como é que eu sei que eu reajo assim? Então, prestar atenção quando eu tiver com mau humor, com essas insinuações, as coisas são difíceis mesmo, as coisas não dão certo para mim, as coisas são complicadas para resolver, são comentários que mostram um padrão mental por trás. Eu não tenho sorte, tudo para mim dá errado, né? E aí, o que que acontece? Ela fala o quê, gente? Que isso aqui é uma maneira de evitar a luta para eu conseguir o êxito. É fuga. Que eu reclamo, ponho a culpa na sorte, eu ponho a culpa nas situações, na dificuldade da vida, para quê? Porque aí eu não preciso me esforçar para conseguir a vitória. Se faz de vítima, né? Então, eu, na verdade, eu não sou derrotada. Eu não fui derrotada pela situação. Entendeu? Eu percebo assim, porque eu nem lutei para conseguir o que eu queria. Eu já parti do princípio que eu não ia conseguir. Então a Joana vai falar isso aqui é para evitar a luta, fazer a sua parte, né? Então, gente, são clichês mentais que a Joana vai falar, que se sobrepõe a essa limpidez psíquica. Isso é que Jesus fala quando sejai como as crianças, né, para entrar no reino dos céus. É essa limpidez que a criança tem em relação às coisas. Não tem um conceito preconcebido, entendeu? Você chega e sua psique não tem a expectativa em relação ao outro, não criou um julgamento antecipado sobre isso, né? Sobre a vida e as demais pessoas. Tá? Falta essa limpidez psíquica. E aí a gente vem ter o caos psicológico, por quê? Porque a gente não altera a maneira de pensar. Então a gente tem que prestar atenção, gente, no nosso dia a dia, a hora que sai do cotidiano, da rotina. É aquilo que chega o inesperado, o que a gente não está programado. É aí que a gente percebe esses padrões. Naquilo que está programado no dia a dia, não. A gente tem uma rotina de pensar e de ser que não vai pegar a gente desprevenido. É a hora que a coisa não acontece como eu esperava, tem uma coisa que saiu diferente, que tem uma nova demanda que eu não estava esperando. Aí é que eu tenho que prestar atenção como eu reajo, ok? Para mudar esses padrões mentais, ok? Então, vamos lá. A princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência em formação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim libertando das construções negativas pessimistas. Por que, que a gente tem que valorizar, gente? Tudo que se encontra à sua volta. Por quê?
Isso chama gratidão. Aí eu percebo quanto que a vida me dá. Então, se eu percebo o quanto que a vida me dá, o quanto que a vida facilita, que cuida de mim, na hora que eu tiver essa experiência que me tira do rumo, eu já tenho uma percepção um pouco diferente. Eu já tenho uma percepção que eu não estou desamparada, eu sou cuidada, que eu tenho oportunidades boas, eu tô mudando o meu padrão mental no meu dia a dia para perceber essas pequenas coisas e ajudas e atenções que a vida me dá. Então, eu já estou me ajudando para aquela situação que eu costumo cair no pessimismo, na reclamação, no que é difícil, no que eu não dou conta. Mas eu tenho que construir isso no dia a dia. Quando eu vou começando a perceber o meu dia a dia, quanto de ajuda que eu tenho, de pessoas, de situações, de pequenos gestos de gentileza que eu recebo. Às vezes, uma pessoa que para um carro para não poder atravessar numa faixa, não é? Às vezes, são pequenos detalhes que a gente não acentua, mas para a gente poder mudar esse padrão. Então, a gente vai construindo ele antes, novos padrões de compreensão. A gente vai estabelecendo, não na hora que eu pego, vamos dizer, desprevenida, no meu dia a dia, na rotina de todo dia. Né? Entendeu? Você vai começando a compreender, você vai vir nessa rede de apoio, de carinho. Quantas pessoas têm que fazer isso e eu não percebo, não dou um sorriso, não dou um obrigado, né? E eu vou percebendo nas pequenininhas coisas, puxa vida, isso aqui facilitou a minha vida, né? Então, perceber essas coisinhas todas para a gente ir percebendo, quebrando esse padrão de pessimismo que a gente tem, ok? A Jona sempre fala, gente, os padrões a gente muda nas pequenininhas coisas, não é nas grandes. Você se prepara antes, não é na hora do pega para capar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Perceber que até no meio da dificuldade tem coisa boa ali para você valorizar, né? E dar graça em tudo dai graças, né? E você vai perceber também, né, Vanessa, que sempre aparece alguém que veio ali para te dar uma ajuda naquela dificuldade que você tinha. Você começa a abrir o olho para perceber isso, né? Como que as pessoas se ajudam umas outras, né? E você vai percebendo, né? O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante. É isso. Questionar esse pensamento, tá, gente? Eu questiono o pensamento. Por que eu estou pensando isso? Né? E a gente construindo esses padrões positivos, com esse olhar de gratidão, de prestar atenção nas pequenininhas coisas do dia a dia, para a gente ir treinando o nosso olhar. Igual a Jona está falando aqui, gente. Isso, todo hábito, ele muda lentamente. Mas a primeira coisa que tem que acontecer é eu perceber que eu sou assim. Então, começa já no dia a dia a fazer esse treinamento e presta atenção, porque se você não tiver consciência, você não consegue mudar. Então, você precisa, diante do imprevisto, ver como é que eu reajo. Aí eu reajo igual um menininho que senta no chão e chora e fala: estou com medo, o mundo é horrível, não dou conta. Questiona isso. Né? Mas vai completar essa trilha que vocês voltaram no livro? Emmanuel, né? Emmanuel, capítulo 32. Muito antes da encarnação, o espírito faz o cômputo de suas possibilidades. Estuda o caminho que melhor lhe afigura na luta da perfectibilidade e, de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe, em plena posse de sua consciência, a estrada que lhe desenha no porvir,
fecunda de progressos espirituais. Que a Joana vai falar da importância da gente entender os nossos deveres em relação à reencarnação. Então, o que que Emmanuel está falando aqui? Olha, você programou, você estudou o caminho, percebeu o que que você quer, né, de acordo com sua vocação, seu horário, seu nível evolutivo. Então, você escolheu conscientemente a estrada que você queria trilhar, né, que você queria trilhar. Então, existe um planejamento em cima da reencarnação. Você está comprometida com essa escolha, né? Isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores, inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado e de que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Então, o que que Emmanuel fala? Tentações e dores, só você? Isso é próprio da existência humana, gente. A gente nasceu, a gente tem um corpo que adoece. A gente tem relações, a gente tem dificuldade de relacionamento, a gente tem pessoas que a gente gosta que vai antes da gente, vai depois da gente. Isso é da vida. Não é que é contra você, não é só você que tem isso. Porque a gente vive os nossos problemas como se fosse uma bigorna que tivesse caindo em cima da nossa cabeça. Não. É isso que Emmanuel falar, faz parte da vida. Todo mundo vai ter isso. Então, não é contra você. Saia desse pessimismo. Isso faz parte de estar aqui. É isso que ele fala, né? E outra coisa, você nasceu, olha bem o que ele vai falar aqui, para triunfar sobre os seus impulsos. Ninguém programa para nascer aqui para não triunfar sobre todos esses problemas que a gente passa. É isso que ele fala aqui. Sobre o ponto de vista do trabalho e sem paradoxo, tem que combater o seu próprio destino. Isso não é só você, é todo mundo. E todos nós nascemos para sermos vencedores. Ninguém nasceu para poder ficar pior do que quando chegou aqui, né? Ou mesmo sair da mesma situação. Então, agora vamos ler o que Joana falou. Nesse painel algo deprimente, desempenha um papel relevante à vida interior do indivíduo. Ela está falando o painel de adoecimento nosso. As suas construções e aspirações mentais, os anelos do sentimento, as mágoas e ressentimentos defluentes da existência, o cultivo de ideias torpes, vulgares ou perversas, contribuindo de forma vigorosa para o aparecimento, instalação ou prolongamento de enfermidades de diferentes portes. A autoconsciência em torno dos deveres que dizem respeito à reencarnação e à necessidade de a utilizar de forma adequada constitui fator primordial para o bem-estar e a paz, que não tem recebido consideração. Então, olha o que a Joana está falando, gente. A gente contribui para aparecer a doença, né? O aparecimento, a instalação, ou que ela se prolongue, conforme o estado mental nosso. Eita, nós, que a gente acha que está tudo programado, né? Não é bem assim, não. Olha bem o que Joana está falando. Olha o teu padrão mental, né? E aí ela vai falar aqui, ó, dos deveres em relação à reencarnação como fator de bem-estar, né? Porque se eu fujo desse propósito da reencarnação, eu só vou piorar as coisas para mim, né? Vamos ser. Eu tenho que ter essa consciência dos deveres que me trouxeram até aqui. No aturdimento, porém, que toma conta das pessoas e da vida social, a conquista dessa consciência do si mesmo
fica relegada a segundo plano, ou nem sequer valorizada sob justificações infantis de nenhuma relevância. Há uma necessidade imperiosa, quão inadiável, de um indivíduo voltar-se para dentro, examinar-se honestamente e compreender-se, para, em seguida, ter definidos os rumos que deverá seguir, buscando a meta principal, que é a felicidade possível que lhe está ao alcance. Então, vão aí, Ana fala. O Homem Integral, capítulo 7. O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia face ao desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de forças. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair um fardo simplesmente, ao invés de empenhar-se por tirá-lo fora. Então, gente, o que que Jona está falando? Que a gente fala que é muito difícil, muito esforço. Então, a gente está no caminho errado, porque a gente está lutando contra. E o autoconhecimento tem muito a ver com aceitar-se e não lutar contra, né? Então, o que que ela faz? O problema é que aqui não pede uma luta, como em outras atividades. É o que ela está falando, né? Eu mantenho o conflito, porque eu rejeito isso que eu percebo em mim. Então, eu mantenho a oposição a essa parte sombra de minha. Não é para manter o conflito, é para aceitar, para você conseguir mudar. Mas enquanto eu me oponho, eu gasto energia porque eu mantenho um conflito, por não aceitar essa parte de mim, né? Basta uma desvalorização do problema. Então, vamos lá. Magoadíssima um fulano, né? Olha a energia que eu gasto nisso. Uma energia para manter essa mágoa, para ir lá alimentar essa mágoa. Agora, por que que eu tenho a mágoa? Porque eu valorizo muito aquela pessoa e o que ela fez. Olha só. Então, passa por desvalorizar. Por que que eu estou dando tanto peso para isso? Né? A gente precisa perguntar por que que eu estou dando tanto peso para essa pessoa e para o que ela fez. Aí, vão dizer assim, eu tenho um ressentimento, né? Eu estou ali alimentando, olha o quanto de energia que eu gasto nisso. A pessoa tinha que ter agido diferente comigo. Mas ela não deu conta de agir, meu. Ou você solta isso, porque você tem uma expectativa que ela deveria fazer diferente. Está vendo o que é entender, desvalorizar um pouco isso? O quanto de energia que a gente põe e valoriza o fato em si. A gente tem que entender por que eu estou valorizando tanto. E o ressentimento tem muito a ver com isso, com eu esperar do outro uma coisa que ele não fez. Ele agiu diferente. Mas quem é que estava na expectativa, né? Quem esperou mais do que o outro dar conta? Ou que não quis fazer, ou não quer fazer, ou não é dele. Então, entendeu, gente? É isso que Joana fala, é mais largar. Soltar essa energia, né? É desvalorizar um pouco isso que a gente alimenta com tanta dor que a gente não quer desapegar disso. É isso que a Joana está falando. Por isso não gasta energia, na verdade, você libera a energia que está presa para você manter aquilo, aquele núcleo. Pega o microfone. Isso aí é complicado, né? Como é que a gente faz para a gente soltar? Por que que a gente quer agarrar, ficar presa nisso, nessa negatividade toda? É isso que a gente tem que se conhecer, né? Saber exatamente por que que é, né? A Cada um Joana Ou é tem uma falou aí no história. livro. Aí. O que que você Não, falou, Rony? ela falou aí no livro, é uma falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser.
a fim Isso. de evitar as lutas desnecessárias para o êxito. É. Aí eu preciso descobrir isso, né, gente? Por quê, né? Porque a Trazer para pessoa pode fazer consciência, com né? todo mundo, menos comigo, né? Por quê? Né? Por que que não pode? Eu tenho que descobrir, né? As minhas razões. Tem que fazer perguntas para você mesmo. Vamos continuar? O ser consciente, capítulo 9. O sentimento, o Sentido. o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. Constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. A felicidade, por isso, torna-se difícil de ser lograda e, não raro, muito complexa, diferindo do conteúdo entre as pessoas em si mesmo e dos grupos sociais. Que a Joana vai falar que a gente deveria fazer o autoconhecimento para procurar a felicidade possível. O que que ela está falando aí? O problema da felicidade é que tem um monte de gente, cada um entende a felicidade de um jeito. O sonho humano da felicidade é róseo, assinalado pelo conforto, o ócio e o poder, graças aos quais se desfrutaria de bem-estar e gozo, inadvertidamente considerados o seu logro. Certamente as pessoas ricas dispõem em quantidade de horas assim vividas, sem que se hajam considerado felizes, mas antes se encontrado tediosas, e o tédio é, sem dúvida, um dos seus grandes opostos, em cujo bojo fermentam muitas desgraças. Então, a Joana está questionando o que que a gente chama de felicidade, porque a gente procura uma felicidade que não é felicidade. Então, ela está pondo a felicidade, e conforme o mundo acha que é isso, né, gente? É a gente ter conforto, bastante hora para não fazer nada, de repente, que tem um monte de gente para fazer tudo para nós, é o ócio. E um monte de gente para gente mandar, né? Que a gente acha que isso é, mas os ricos, se fosse assim, todo rico ia ser feliz, e não é isso. E ela fala que é pior ainda, porque tem o tédio. Porque tudo chega um momento que deu. Você já não aguenta aquilo mais. É lindo, é maravilhoso, a casa é maravilhosa. Daí a pouco já deu. Aquele auge ali acabou o brilho. Um dia, uma semana, um mês, já não dá a mesma coisa. É igual presente. Você abriu, ainda está no auge. Daqui a pouco a felicidade some toda, que já virou velho. O ego, Ai, o ego, a gente rompe ele, vai quebrando aos poucos, não é? não, É de uma Quebra ela. vez? não. Não, não se quebra Você ela. não pode romper o ego, você fica Não. doida. Não, não é romper. Ele vai ter Você- que submeter-se ao self. É. Ele vai ter que perceber que tem uma consciência maior que ele, perceber que essa consciência consegue cuidar dele melhor do que ele mesmo cuida dele. Então, ele vai se entregando. Então eu falei a palavra errada. É porque o Eu povo falei, fala eu muito falei quebrando. Quebrando é problemático, e se você É, rompe o ego, você fica doida. aham, tá. É, de É. verdade. Aham. Não, falei o que eu pensei uma coisa É e a palavra É um que eu usei foi processo diferente. gradativo de percebendo isso. Por isso que tem o eixo ego-self. Essa relação começa e vai um processo, e eles falam, até que chega o momento da experiência com o luminoso. Uhum. Aí o ego pode aceitar ou não. Ou não. Nós temos duas experiências. Uma é Saulo, que aceitou, virou Paulo. Nós temos o Públio Lentos, que não Que aceitou. não aceitou. Depois aceitou. Eu usei Então, vamos lá, Núbia. Considerando a felicidade como sendo a harmonia entre o ego e o self, o descobrimento dos valores profundos do ser e a consciência da sua legitimidade que induz a conquistá-los. Então, é isso, por isso que a felicidade tem a ver com autoconhecimento, gente. É harmonia. Tem que ter harmonia.
Por isso que tem a ver mais com entrega do que com uma luta. O self não pode quebrar o ego, impor ao ego, porque isso não é. O self é amor. O se impor e dominar é modo de agir do ego. Ele tem que abrir mão do poder para poder aceitar o amor que vem do self. Entendeu? E ele quer controlar e dominar, mas ele vai ter que abrir mão disso. Então, começa-se esse relacionamento e é essa harmonia. Então, vamos ler o que Joana falou. No aturdimento, porém, que toma conta das pessoas e da vida social, a conquista dessa consciência de si mesmo fica relegada a segundo plano, ou nem sequer valorizada sob justificações infantis de nenhuma relevância. Então, o que a Joana está falando? A gente usa essa justificativa como fuga. Não tenho tempo, é trabalhoso, eu não sei como fazer. Se não começar, não vai aprender nunca, né? Há uma necessidade imperiosa, quão inadiável, de o indivíduo voltar-se para dentro, examinar-se honestamente e compreender-se, para, em seguida, ter definidos os rumos que deverá seguir, buscando a meta principal, que é a felicidade possível que ele está ao alcance. Essa harmonia, né? Entre os meus desejos, entre aquilo que eu alcanço, o que eu quero, né? Os objetivos da minha vida vão ter tudo que entrar aí. E assim a gente acaba esse texto, essa introdução. Alguém quer falar alguma coisa, gente?